Waka Waka Bitcoinheiros, bem-vindos a mais uma Toca do Dove. Eu sou o Dove, o seu Bitcoinheiro camarada, Bitdove no Twitter, Bitcoinheiros, claro, também no NosTR, Dove, @bitcoinheiro.com. Muito conteúdo interessante por lá, vários clientes diferentes aí para todos os gostos. Hoje vamos mostrar, falando em vários clientes aí diferentes de NosTR para todos os gostos. Tem várias maneiras aí diferentes de você gerar sua seed BIP39. Hoje uma maneira aí inusitada, aí utilizando um poema. Fica comigo. Oh yeah! E o vídeo de hoje é inspirado aqui pelo Adverson, o canal de Adverson, um baiano aí que está aprendendo sobre Bitcoin e criptomoedas, né? Se você olhar aí o canal dele, você vê que ele tá, Dog to the Moon, Baby Dogecoin, enfim, Flock, o caramba, tá aprendendo ainda aí sobre Bitcoin, tá entrando aí na toca, é bem bacana aí os vídeos do cara, dá uma olhada, entra aí no canal do cara, dá uma olhada. É bem interessante, ele trabalha em obra e tal, aí tem alguns, nunca ouviram falar do Bitcoin, ele conversa aí com os amigos aí na obra, bem interessante, bem legal o canal do cara, muito legal ver a vida, no campo, aí, pô, uma casa, tipo uma vida invejável aí, a Diverson, tenho que falar aí pra você, parece a sua zona aí muito produtiva aí, muita plantação aí na sua residência, parabéns. Pelo canal, parabéns pela iniciativa, de estar correndo atrás, desse mundo aí do Bitcoin. Espero que algum dia você chegue aí à conclusão, de que essas memecoins aí, enfim, enfim, tomara que ele renda aí, mais Bitcoin e vamos nessa. Não é o tema do vídeo, O tema do vídeo é esse vídeo aqui que ele fez há alguns dias, há 2 semanas, e eu até comentei, um pouco sobre ele, onde ele mostra ele no computador aí uma técnica que ele desenvolveu que seria pegar algumas palavras de bênçãos aí, de orações, por exemplo, aqui no caso o Pai Nosso, que todo respeito à oração do Pai Nosso, eu utilizei como exemplo inspirador para desenvolver um método seguro de guardar minhas 12 palavras-chave. Nesse sentido, integrei segurança e significado, criando uma prática pessoal e espiritual para proteger os meus ativos em criptomoedas. Tá aí, Inscreva-se ou será um gago. Bom humor aí do Adverson. E, enfim, ele mostra aí, o que ele fez. Ele pegou algumas palavras aí da oração, e você vê, ele separou essas palavras e traduziu para o inglês. Eu não sei, eu acredito que não, essas palavras não fazem parte, do BIP39. Ou sim, ou ele fez isso e pegou palavras do BIP39 e eu fui lá falar para ele, comentei aí para ele que não é uma boa ideia você derivar chaves de textos conhecidos, Existe pouca aleatoriedade na gramática, existem máquinas aí que estão, ataques de dicionário, como chama, que estão em busca desse tipo de configuração, estão em busca, de seeds assim fáceis, digamos, de derivar, de você com entropia fraca, com pouca aleatoriedade. Afinal de contas, um texto da Bíblia, é o texto mais popular do mundo. A Bíblia Sagrada é o livro mais popular do mundo, ainda mais em inglês, que ele ainda fez a tradução por inglês, E é isso aí. Pode ser uma boa técnica para uma passphrase, para aquela senha adicional para você colocar, mas, eu não recomendaria dessa forma fazer isso aí, utilizar o texto assim, como ele fez para criar uma seed, e tá aí, foi o que eu falei no vídeo aí dele, ele até respondeu, Então, agradeço o esclarecimento, realmente é importante garantir a segurança das chaves privadas e das sementes mnemônicas ao lidar aí com criptomoedas. Valeu aí, Adverso, esse vídeo aqui, espero que ajude aí você e mais gente, que queira criar a partir, de um texto com mais significado aí a sua seed. Além do Adverson, que isso aconteceu aí há 2 semanas, justo essa semana, alguém me mandou aí, o Brejeiro chama, não vou falar demais aí, me mandou, uma pergunta aí, o consultório
Bitcoin, sobre exatamente isso, né? Sobre uma maneira de gerar uma seed BIP39, uma maneira segura, né, de gerar uma seed BIP39, utilizando, né, um poema, no caso, ele falou. Eu achei interessante a ideia e me fez lembrar exatamente esse vídeo aqui do Adverson, e eu me desafiei aí a criar um protocolo, então, seguro, né, um protocolo que fosse bom, né, para as pessoas que sim, né, querem utilizar aí, de repente, um poema para gerar uma seed. É possível, mas não dessa forma aqui que o Adi fez, porque essa seria talvez mais fácil de ser craqueada, né? Mais fácil de você, porque é um texto conhecido, né? Um texto conhecido tem muito pouca aleatoriedade, não é um texto realmente original, né? Original e com pensamento aí adversário, né? Onde você pensa em inventar palavras, por exemplo, né? Em ter uma licença poética talvez maior. Essa licença poética, né? No caso, ela traz pra gente aí entropia, traz aleatoriedade, traz dificuldade de alguém com um ataque de dicionário, ou com ataque de dicionário aí no caso, né? É força bruta, mas é com um dicionário, como chama esse tipo de ataque, conseguir reproduzir a sua seed BIP39, a sua entropia, né, para derivar aí então a sua chave de Bitcoin. Vamos lá. Então, vamos lá. Como fazer isso, né? Então, como utilizar um texto, né, um texto que a gente vai criar para gerar uma seed de Bitcoin. Para começar, né, então é importante aí utilizar um poema desconhecido, né, um texto totalmente novo, original, né? Porque se o poema é conhecido ou ele é facilmente adivinhável, né, ou se ele for muito trivial, né, digamos, a segurança pode ser comprometida. É importante escolher um poema único, totalmente único e desconhecido para garantir segurança. Para um poema, a entropia não é o cálculo direto aí dos bits por caractere, por causa da estrutura do texto e o uso comum de palavras, porque, né, não funciona da mesma forma que uma seed, né? Ou seja, uma seed, por exemplo, cada dado que você tira tem 2 bits, né? Não, 2,56 bits, um negócio assim, por exemplo. Então, por isso você tem que jogar 100 dados para conseguir 256 bits. No caso da moeda, né? A moeda tem 1 bit, cada jogada de moeda tem 1 bit. Então, você tem que jogar 256 vezes a moeda para conseguir os 256 bits. No caso, então, de um poema, né, de um texto de poema, para garantir, né, uma segurança maior, você tem que ter aí um número de caracteres grande, né? Você tem que ter um poema relativamente grande, porque digamos que cada caractere, que no caso são 8 bits de informação, né? Cada byte, lá, cada caractere tem 8 bits, né, nele, ele vai gerar 1 bit de entropia, mais ou menos, 1 bit e meio de entropia. Então, para garantir essa segurança extra e minimizar essa previsibilidade, a gente precisa que tenha pelo menos 150 caracteres. E tem que ter mais, né? 150 é o mínimo indispensável. São aproximadamente 3 linhas de texto, né, num poema típico, com uma boa variação de palavras e estrutura, né? Licença poética, realmente. Coloque aí, né, palavras que geralmente não se conectam, né? Você tem que utilizar aí a sua criatividade para segurar uma quantidade mais alta de entropia. Garanta também uma boa variação de palavras e estruturas no poema para aumentar a entropia. Libere aí o poeta modernista mais absurdo que habita dentro de você. Alright? Vamos mostrar como faz isso, né? Vou direto aí ao assunto. A gente vai utilizar o Tails para isso, né? Você que já conhece o Tails, a carteira Bitcoin no pendrive, né? O famoso pendrive Tails, né? Que todo mundo fala, né? A gente vai utilizar ele para gerar totalmente offline e não precisa baixar nada novo, não precisa de Ian Coleman para fazer BIP39 no Tails. Essa é uma novidade desse vídeo aqui. No vídeo de introdução aí, né, do vídeo de carteira pendrive, Tails e Electron no celular, aí esse aqui, né, esse vídeo aqui, o famoso,
ele no seu pendrive, né? A gente utiliza Ian Coleman para gerar BIP39. E agora, nesse meu protocolo aí novo, eu vou utilizar outra solução. Vou mostrar aí daqui a pouco aí direto do Tails também para você. Para baixar o Tails, recomendo que você entre aqui nesse, se você não sabe, né, ou quer instruções aí para baixar o Tails, entender mais sobre o Tails em si, né, o sistema operacional Tails. É aqui baixando e instalando o Tails no pendrive e aí inicializando o Tails pela primeira vez. A gente vai inicializar ele agora pela primeira vez, então você só precisa, né, da parte aí de instalação. Tem aqui os links para instalar, para baixar o Tails. Aqui Tails mudou para tails.net, né? Eu tenho até que atualizar. Vai estar atualizado provavelmente quando você ver esse vídeo, vai estar atualizado aí também aqui, né, o link para o Tails, ok? Vamos lá para o nosso Tails offline, lembrando, hein? Pendrive numa máquina dedicada offline, pendrive ou um CD-ROM também pode ser, a gente não vai usar o armazenamento persistente, hein? A gente vai sempre que for usar essa seed, pegar o nosso poeminha, escrever ele aqui, né? A gente vai, inclusive, talvez até decorar esse poema super lúdico, super original aí, inexistente, que ninguém jamais vai escutar em nenhum outro lugar, né? A primeira coisa que existiu foi o silêncio que ninguém ouviu. A última coisa que existiu foi o poema que você escreveu e ninguém sabe que ele existe além de você, lembra, né? Esse poema é a sua seed, ou seja, ele vai ser mais difícil que uma seed mnemônica, né? Que é aquela seed de 24 palavras. Se você tem a capacidade, né, de decorar um poema longo, de repente você tem capacidade também de decorar, né, uma palavra, aquela sequência, né, de 24 palavras, ou de esconder uma sequência de 24 palavras, né? Só dizendo aqui para você. Mas tudo bem, vamos ver o processo. O processo em si é interessante. Através desse processo a gente pode gerar aí também seeds seguras, BIP39, né, sem necessidade de utilizar o Ian Coleman. Então ele serve para isso também, para a gente aprender isso nesse processo. Inicializando o Tails, nossa máquina offline totalmente desconectada da internet durante todo o processo, né? De preferência até utilize desconecta mesmo, né? Fisicamente da internet. Se você tiver Wi-Fi até tal, desconecta o Wi-Fi também, apaga ele aí por esse momento aí que você está usando. Tira telefone, né? Celular das proximidades. Se você tem câmera de segurança também, né? Enfim, tira tudo, né? O que tiver conectado lá. Sempre que você estiver criando a sua seed offline, air gap, desconecta do mundo totalmente, ok? Primeira coisa aqui, então vamos colocar em português do Brasil. Tá aí, português Brasil. Maravilha. Aqui embaixo, em configurações adicionais, a gente vê aqui, tem um maisinho que não dá para ver aqui na minha tela, mas ele tá aí. E a gente vai selecionar o modo offline, sem conexão, né? E vamos desativar toda a conexão de rede, só para garantir também, né, que o sistema também não vai buscar por conexão de rede, né? Em todo caso, a gente não vai configurar em nenhum momento a rede aqui, não vai configurar Wi-Fi. E lembra, né? É um sistema amnésico. O Tails, ele, quando apaga, né, ele não guarda a senha, não guarda nada. Você tem que colocar a sua senha cada vez, né? Então, tá aí. Vem aqui em cima, dá uma olhada, não tem nada conectado. Maravilha, maravilha. Primeira coisa que eu vou, né, fazer aqui rapidinho é melhorar aí a exibição, né, da minha tela aqui, que está com uma resolução bastante ruim aqui, né? Vou colocar essa resolução bem melhor, agora sim dá para ver direitinho. Vou colocar aí em escuro. Vamos selecionar aí um plano de fundo mais escuro, maravilha. Aí, belezinha. Maravilha, vamos lá. Abrindo aqui, a única coisa que a gente vai utilizar aí para criar a nossa seed é o terminal do Linux. Terminal do Linux. Terminal, tá aí. Não terminal root, terminal normal. Não precisa nem de root também. Vou dar uma melhorada aqui na aparência disso aqui, né? A gente vai ter um vídeo. Vou colocar isso aqui escuro, né? Bem melhor. Maravilha. Dá um zoomzinho aí. Mais um. Quero mais. Aí tá bom. Aí tá bom. Ficamos grande, né?
pra gente ver aí, pra você não ficar tendo que... E é isso aí. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente já escreveu o nosso poema, né? O nosso poema tá escrito já no papel. A parte criativa aí, como eu já falei antes, é muito importante que a parte criativa seja criativa mesmo, né? Não seja algo que já existe. A gente quer trazer entropia, quer trazer aí algo diferente, algo totalmente não aleatório, né? Porque é uma poesia, ela tem que ter uma conexão, né, entre palavras, de certa forma, né? Tem que ter uma certa coerência, mas não precisa ser muito coerente, não, né? Bicho grilo mesmo, né? Dá até para imaginar que esses bicho grilo do passado, a gente achava que era bicho grilo, na verdade eram viajantes no tempo, né? Gerando CIDs. Mas é isso aí, você vai ver agora um exemplo, né, de bicho grilagem aqui do BitDove para tentar gerar aí, né, algo que seja estranho, né, para qualquer pessoa, que seja difícil de uma pessoa ao acaso tentando fazer um ataque de dicionário encontrar, né? Encontrar. Você gera palavras que inexistentes, coloca algumas maiúsculas em alguns lugares, por exemplo. Isso vai ajudar você, né, a gerar algo que vai ser uma poesia que não vai ser tão previsível, né? Que vai ser difícil de alguém reproduzir ela para conseguir o chá 256, que a gente vai ver aí o que é o chá 256. Fica tranquilo, vamos seguir aí o processo. Primeira coisa, então, você escreveu sua poesia, você tem ela no papel aqui, né, com você, e a gente vai entrar aí no nosso terminal. Nano é o editor de texto do Linux. Importante, hein? Sempre que você for fazer isso, reproduza o mesmo processo, né? Usando o Nano. Se você fez no Linux, o editor de texto, quando ele dá o espaço da linha, no final da linha, ele dá um /N, por exemplo. E se você usar o Windows para editar o texto, ele tem um /R/N, por exemplo, para dar o espaço break, line, enfim, né? Ou seja, é diferente. Por mais que visualmente você veja o mesmo texto no seu arquivo de texto, né? Vamos escrever aqui nano, né? Criar então o nosso nano poema.txt, né? Nosso poema. Aí, abrir então, né, o GNU Nano, porque o Nano, eu acredito que o Nano vai estar aí por muito tempo. É software livre, né? Open source totalmente e livre, grátis. Software totalmente livre para as pessoas usarem, então o Nano vai estar sempre disponível. Então por isso é uma boa usar o Nano para gerar aí, né, utilizar ele nesse processo. Claro, depois você consegue recuperar, né? Se por algum motivo o Nano sumir, você pode utilizar outros programas, você vai ter mais, talvez, perrengue, talvez não, talvez você no Linux, né, utilizando o Linux, pelo menos, você consiga reproduzir. Não faça isso no Windows, né? Pelo amor de Deus. Por isso que a gente está usando aqui o Tails, o Linux. E guarde, né? Guarda o pendrive, guarda também o ISO lá, o arquivo que você utilizou para queimar o pendrive, guarda ele como um backup para você ter, né? Você utilizar o mesmo sistema sempre que você quiser recuperar. Você pode reproduzir o mesmo processo na mesma máquina. Como eu falei, máquinas diferentes, programas diferentes, pode gerar hash SHA-256 diferente, pode ter resultados diferentes, né? Então, o mesmo poema pode gerar uma seed diferente, apesar de ser exatamente, né, as mesmas palavras, o mesmo poema. Importante aí essa nota aí para você. Mas vamos lá, nanopoema.txt, né, temos aí, vamos fazer aí, escrever o nosso poema, o Bitcoin em versos, né? E aí tem essas maiúsculas aqui para dar uma... Você pode colocar elas no meio da sua... Não precisa colocar no começo, né? Como um título. Isso aqui é como um título, né? Em inglês, né? Antigamente se fazia isso, agora o português mudou. Mas é uma poesia, né? Então eu posso... Minha licença poética de voltar ao passado. Então tá aí. Vamos lá, vou escrever o poema, depois eu vou ler ele em voz alta para confirmar, né? Ver que tá tudo ok, porque é importante ter certeza que você... colocou tudo direitinho. Aí, Bitcoin versus entropiados, né? Palavra que não existe, por exemplo. Nos becos quânticos de internautas cósmicos,
veja bem que esteja, né, não tem nenhum espaço extra, né, entre as palavras. Pululam bits em dançarina espiral. Criptografias meticulosas e insondáveis envolvem a relíquia, né, aqui, ó, a relíquia digital, ó, envolvem a relíquia digital monumental, tá vendo? Já ia errar isso aí. Sibilam as cifras, silente ouro virtual, transações ocultas em fórmulas cabalísticas, mineradores de bits, heróis metafísicos, lapilam a liberdade no cyberespaço imortal. Não precisa fazer sentido, né? O importante é que você consiga lembrar, né? Ou que mesmo seja algo interessante aí, né? No seu livro de poesia. Você pode ter um livro, né? De poesia com várias poesias aí. Só você sabe, né? Qual dessas poesias realmente é a que você vai utilizar para suas poesias pessoais aí com alta entropia, hein? Pense em coisas diferentes, estranhas, que não são reproduzíveis e que você não publicou, né, em nenhum lugar, obviamente, né? Se você publicou essas poesias, corre o risco, né, de alguém chegar até ela. Então vamos lá, vamos salvar Ctrl, a gente aperta aqui Ctrl S, tá aí 11 linhas, Ctrl X, fechamos aí o nosso poema. Agora, né, a gente vai calcular o SHA-256, né? SHA-256 que a gente, por exemplo, né, no BitCinto, né, você vê que tem aí o hexadecimal, né, que a gente consegue aí jogando as moedas lá, né, e depois a gente faz o hash SHA-256, é a calculadora, né, a calculadora bitcoinera, daqui no calculadora aí, tem calculadora de chá, né, o binário transforma em hexadecimal e aí transforma, né, esse hexadecimal para, né, aí calcula o SHA-256 do Hex, por exemplo, né? Ou seja, para fazer o checksum, né? A gente precisa do SHA-256 e o SHA-256 nada mais é, né, do que uma entropia de 256 bits, que é o que a gente precisa, né, para gerar uma chave segura, né? Se a gente vem aqui no Ian Coleman, por exemplo, eu vou mostrar os detalhes de entropia aqui em Hex, né? Tá vendo aqui em Hex? Eu vou pegar uma entropia, né? Que no caso essa aqui é a entropia que tem que dar. A gente vai calcular ela agora lá no Tails, né? Essa aqui é a entropia que tem que dar para minha seed, né? No caso você vê, ela tem 64 caracteres, que são, né? Cada caractere é 4 bits, 256 bits no total. A gente precisa de toda essa entropia, né? Então qualquer coisa que a gente inserir, né, e fazer o SHA-256-SUN, a gente vai conseguir um hex de 256 bits, qualquer coisa. Se eu colocasse o número 1, por exemplo, no texto, eu conseguiria também o output, a saída é sempre igual, sempre tem 256 bits. Essa é a parada, né, do SHA-256. Então o que eu vou fazer, né? Eu vou fazer o cálculo SHA-256 do meu poema. Tá aqui. E eu vou chegar aí ao resultado esperado. Eu coloquei corretamente, aí eu já sabia, né? Eu já tinha feito anteriormente, então eu já sabia que tinha que dar esse resultado. Claro, primeira vez que você fizer, você vai ter aí, né, o seu resultado. É importante você colocar direitinho o seu poema. Deixa eu aqui entrar no meu poema novamente, só para você ter uma ideia, né? Vou colocar aqui no final, aí eu errei, né? Então eu vou fazer sair, salvar o buffer modificado. Sim, eu vou salvar como poema 2, né? O nome do arquivo não muda. Sabe que é um nome diferente? Sim, tá aí, né? Mas eu mudei e agora eu vou pegar fazer a soma do poema 2.txt e você vai ver que não é que muda um pouquinho, né, o SHA-256, muda totalmente, né? Então é importante, né, que você não erre quando você faz aí, insere, né, aqui o seu poema. Novamente, às vezes é mais fácil você ter 24 palavras aí, né, do BIP 39 de uma vez, decorar elas ao invés de um poema. É mais difícil, talvez, não sei. Vamos ver, vamos seguir esse processo aqui, ok?
Temos aí então, né, o nosso SHA-256. Deixa eu limpar aí pra gente, né, não só do nosso poema mesmo. Esse aqui é o que a gente precisa. E vou pegar aí, né, agora isso aqui, vou copiar isso aqui. Maravilha, temos aí o nosso string, nosso hex, né? Você pode fazer novamente aí, né, digitar o poema. O importante realmente é que você verifique bem, né? Olhe lá, palavra por palavra, caractere por caractere, que é exatamente o que você queria, né? O seu poema tá lá perfeitinho, né? Como ele tá no seu caderninho ali, no seu livro de anotações, que é o seu backup. Essencialmente é o seu backup. O seu poema vai ser o seu backup. Você não vai fazer backup desse SHA-256. Isso aí você vai calcular cada vez que você quiser recuperar a sua seed aqui nesse esquema, né? Vamos lá, então. Agora, para gerar a nossa seed mnemônica, né, a gente tem aí, então, aqui dentro do nosso próprio Tails, a gente tem um negócio que chama Python Mnemonic. Deixa eu mostrar aqui no navegador. Essa implementação do BIP39 em Python, a implementação feita pela Satoshi Labs, né, que é a Trezor, essencialmente, disponível aí com todo Linux que já vem com o Python, né? E são muitas distribuições, Ubuntu, o próprio Tails já vem, aí você não precisa nem instalar, né? Pip install mnemonic. Mnemônico, essa biblioteca aí para você chamar aí nos seus scripts Python, já está instalada no nosso Tails. Então a gente só vai escrever um scriptzinho Python. A gente vai usar o nano também, mesma coisa, nano, e vai escrever seed.py, py é de Python. Tá aí. E, né, agora a gente tem que escrever um códigozinho, um script, né? E, bom, isso vai estar, né, aqui na descrição, vai ter todo o processo aí bem descrito para você ver, né, exatamente o que você precisa fazer. Vamos lá, eu vou escrever ele aqui e eu vou explicar depois. Tá aí, né, do mnemonic, isso aqui é para chamar essa biblioteca aí, né, para chamar o mnemonic, né, um programinha aí. A gente vai inserir, né, essa instância, esse hash, né, o hash SHA-256 aqui como bitpoema, né, vai chamar ele de bitpoema, vai inserir ele aí, né, uma variável, vai chamar um mnemônico, instanciar, né, esse objeto mnemônico em inglês, né, nesse caso, pode colocar português, tá, mas melhor em inglês é muito mais amplamente utilizável, né, a seed que você gerar a partir dessa entropia aqui, desses 256 bits de entropia, né, derivados do seu poeminha lá, do poema que a gente escreveu aí, que você vai ter escrito, né, vai ser diferente, obviamente, né, vai ser o seu hash único, essa aqui é a sua seed, né, a partir disso se gera realmente a sua seed. É legal até você lembrar, né, para quando você recuperar do seu poema, você saber que você digitou corretamente, né, lembra aí um pouquinho, ou escreve até lá no poema, né? Escreve lá nele uma parte aí, uma anotaçãozinha para você ter tipo como um fingerprint, né? Uma impressão digital aí, né? Os primeiros, os últimos caracteres, enfim. E aí, né? Tá aí a seed. No caso, aí eu vou gerar a seed BIP39 a partir então, né? Dessa entropia desse bitpoema, né? Que está em hex, eu digo que está em hex. E vai, né, me imprimir aí né, no meu terminal aí a minha seed poética, essa mensagem, e a minha seed, né, que é o cálculo, né, de mnemônico a partir dos bytes dessa entropia aqui, esse input aqui, alright? Essencialmente é isso aí, Ctrl S, Ctrl X, e eu vou executar, né, esse tá aqui, né? Se eu listar ls, eu posso ver aí, tá aí o seed.py. Eu vou executar simplesmente Python seed.py. Python 3. Python 3, tá aí. seed.py. E eu vejo aí que eu recebi essa seed aqui, né? Que você reconhece, né? Você pode reconhecer ela tranquilamente, né? Você sabe que é uma seed de 24 palavras conhecida aí, né, do Bitcoin.
inclusive, se eu olhar, só para, né, você verificar, né, eu coloquei lá a mesma, né, entropia, né, mesmo SHA-256 Sun do meu poema aqui no Ian Coleman, né, essa ferramenta que todo mundo conhece. E, né, se você olhar aqui embaixo, ele fez 64 caracteres, 4 bits por caractere, 56 bits no total. Entropia Raw Entropy, né? Tá aqui 3 palavras por cada 32 bits e ele vai encontrar exatamente a mesma seed, né? Sting, Noodle, Struggle, Emotion, Raise e Laundry, né? Tá aí, Sting, Noodle, Struggle, Emotion, Raise, Laundry, ou seja, mesma, né, entropia gerando mesma seed, tá funcionando muito bem aí, né? O mnemônico aqui, o mnemonic no Python do meu Tails, ou seja, eu não preciso do Ian Coleman no Tails para gerar uma seed BIP39, eu consigo gerar ela a partir daqui. Isso me dá a opção, né, também de eu fazer nano dados, por exemplo, né, dados.txt, jogar meus dados, né, aqui, só os dados aqui, 100 vezes dado, jogar de verdade, hein? Não faz isso aqui que eu estou fazendo, mas 100 dados, 100 jogadas de dados, e você utilizar, né, a partir dessas 100 jogadas de dados, dessa entropia, né, real, né, não é um número realmente que foi gerado a partir da aleatoriedade aí das jogadas de um dado de qualidade, né? Você pode, a partir disso aqui, utilizando esse mesmo negócio, né? Aí eu faço Ctrl X, Ctrl S para salvar dados TXT, uma maneira diferente, né? Você pode Ctrl S, Ctrl X ou Ctrl X, sim, e você define, né, o nome do arquivo, pode mudar ou não. E eu faço aí então a SHA-256 Sun, né, dos dados.txt. Vou ter, obviamente, né, um Sun diferente de dados. Eu venho aqui, vamos copiar esses dados, essa minha entropia aqui, né, esses 256 bits de entropia. Vou fazer nano do meu seed.py e vou alterar, né? Aqui vou trocar isso aqui. Não funciona muito bem. Não vou salvar o buff. Vou fazer aqui, vou vir apagar, né, a entropia anterior, né, a entropia que a gente vai usar, vai testar. E vou colar aí, né, os dados, a entropia dos dados, salvar, fechar. E se eu rodar aí agora o seed.py, ele vai me dar uma seed a partir da entropia dos dados, por exemplo, né, que eu converti para SHA-256, ok? Então, você pode fazer isso, né? Por exemplo, você pode... 256 bits é melhor usar o BitCinto lá, fazer o cálculo na mão. Se você for jogar os moedas, zeros e uns, né? É melhor fazer na mão, mas assim, no dado, ou o que for, né? Qualquer fonte de entropia que você quiser utilizar, você pode escrever num arquivo de texto e gerar sua seed. Depois você copia a seed, né? Você gerou ela offline, assim, fazendo esse processo, você copia sua seed. Você não precisa utilizar o método de poema, né? Por exemplo, o poema é uma forma, você pode guardar o poema, né? Ao invés de guardar... você pode guardar também o SHA-256, né? Você pode guardar essa combinação de números. É mais difícil, né? É mais difícil. Poema é mais fácil, né? É mais amigável, talvez. E eu acho que o mnemônico, né, BIP39, é feito para ser amigável, né? Ou seja, é feito para ser algo amigável. A gente tem a opção, né, também, legal, né, de lembrar, né, sempre que a gente está falando de BIP39, do Formosa, né, aqui no canal dos Bitcoinheiros. Dá uma olhada aí. Muito interessante você ver esse vídeo aqui sobre o Formosa, que é uma alternativa aí, uma melhoria para o BIP39. Tem uma conversa muito legal com o Yuri Vilas Boas, aí, o desenvolvedor do Formosa, que eu explico aí o Formosa no geral, aí, utilizando o site lá deles e tal.
E é uma maneira também legal de você criar e gerar uma certa aleatoriedade, algo que você possa memorizar, né? E depois você pode fazer esse processo que eu acabei de fazer, né? Também, mesmo com Formosa, né? Você memoriza uma senha Formosa e faz, ao invés de utilizar as ferramentas aqui do Formosa lá para recuperar tal, você pode utilizar isso aí. Você escreve, né, o que você memorizou e faz aí esse processo aí de conversão, né, para SHA-256 e SHA-256 para mnemônico, né? Claro, sempre utilizando os mesmos programas, os mesmos comandos no mesmo sistema para evitar, né, mudanças, alterações, né? É isso aí. Qualquer pequena alteração, né, no seu arquivo, por exemplo, se usar outro editor de texto que tem outros padrões, tal, né, outro encoding, enfim, às vezes tem coisas invisíveis, né, no próprio programa, o arquivo é diferente, mas tem o mesmo texto. Já falei sobre isso. Vamos lá. Vamos pegar então nossa seed, né, aqui gerada a partir do poema. Vou copiar ela e posso aqui a partir do próprio, vamos tudo no terminal, né? Aqui tá minha Electron também, mas eu vou abrir a GUI, né? Mais fácil. Tá em inglês, mas tudo bem, vamos lá. Vou chamar minha carteira aqui de poema. Carteira padrão, standard. Eu já tenho uma seed, né? Eu acabei de gerar ela. Eu vou colar ela aqui, ok? Venho em opções, BIP39. Se eu quiser colocar uma passphrase, eu tenho aqui a opção de estender essa seed com palavras personalizadas, né? No caso eu não vou colocar aqui, mas pode ser uma boa ideia, né? Você colocar aí uma passphrase também, além, né, do seu poema e todo esse processo aqui de conversão, você também coloca uma passphrase, de repente você quer, né? Você acha interessante. No caso aqui eu não vou fazer. Muito importante, sempre que você for inserir uma seed BIP39 na Electron, verifica que aqui aparece OK, hein? BIP39 checksum OK. Porque se você, por exemplo, tirar a palavra laundry aqui, né, e falhar, ele ainda assim vai te permitir seguir, né? Uma grande falha aí, né, na interface da Electron. Eu tinha copiado a outra para recuperar, fosse o caso, mas não, ele apagou tudo. Mas tá aí. Lá, então, Options, BIP39, checksum OK, hein? E aí, seguimos adiante. Se agora tá tudo offline, então não tem como detectar, né, nenhuma conta, porque aí ele buscaria, né, nos servidores, nos nodes, né, se tem alguma transação relacionada com alguma derivação, né, patch de derivação da sua carteira. A gente vai, né, escolher Native Segwit, mais barato transacionar, né, no Native Segwit, M8400, padrãozão mesmo, e seguimos aí. Senha, confirmar a senha, né, se você quiser. Na verdade, não vamos colocar a senha, porque a gente não vai guardar, né, essa carteira. A gente vai usar ela agora, vai configurar nossa carteirinha online, né? Nosso carteira de observação no celular, por exemplo, e vai apagar isso aqui. Não precisamos dessa carteira, né? Não precisamos dela. Temos aí então nossa carteira com o nosso poema. A gente vem aqui em informação, né, da nossa carteira e a gente vai exportar aqui, né, utilizando aí a carteira poema standard. Ele faz BIP32, né? Lightning não está ativado, não ativa, você não vai precisar. Aí, e aí o fingerprint 5AE, tá aí. A gente vai pegar então esse código QR, né? Vai exibir o código QR e vai com a nossa carteira, né, de observação. Abro o Electron aí no celular. Agora eu coloco aí abrir, né, ou criar uma nova carteira. Crio carteira, chama aí de poema, né? Vamos chamar de poema. Seguir, carteira padrão, usar uma chave mestra. E aí agora eu escaneando a chave mestra. Ok. Colocar uma senha, é bom colocar uma senha.
para sua privacidade, né? No caso, eu vou colocar uma senha fraca aqui, mas coloca uma senha forte no seu caso, né? Uma senha bacana, um PIN aí pelo menos, né? Para acessar, completar. E aí, né? Agora está sincronizando a carteira, ainda não tem nenhuma transação, né? Aqui em cima no canto dá para ver que é Watch Only, né? Que só tem o coisinho de observação, né? No caso, eu quero receber um pagamento, não, poema, endereços, né? Isso que eu quero ver mais importante agora. Vamos fechar aqui. Vamos na nossa aba de endereços. Para isso eu preciso View Show Addresses, né? Show Coins também, para ver as UTXOs. E aí eu posso ver, ó, tá aqui. Vai ser um que vasta aí, maravilha. Exatamente, né? Mesmos endereços que eu vejo na minha carteira online, eu vejo na offline, aqui no Tails também, né? Dá para ver aí 52, CX, FEC, né? Não daria para tantos, né? Se não fosse realmente a carteira correta. E é legal, né? Quando você for receber, né? Você verificar. Agora, por exemplo, né? Pelo menos alguns desses endereços, os primeiros que você for usar agora, né? Você verifica já que está aí na frente na sua carteira offline também, para ter certeza, né, que você está na carteira correta. Alright? E é isso aí. Então temos aí, né? Aí para usar ela é o mesmo esquema para você tem aí vídeos no canal, né? Electrum online no celular e offline no Tails. Tem esse vídeo aí, né? Se você for no vídeo do próprio Tails com a Electrum, né? Tá aqui, cadê o Tails da Electrum? Tá aí, aqui embaixo, né? Eu falo, né, sobre isso. Idealmente você usar, né, pendrive offline e outro pendrive online, né? Ou o pendrive offline, como a gente fez aí, e, né, o seu celular aí online com a Electrum no celular, né? Tá aí. Então tá a carteira Electrum fria no Tails e quente no celular. Tem esse vídeo aqui, né? Esse é o vídeo que você tem que seguir, né? No caso, para utilizar essa carteira que a gente acabou de criar aí, fria, né? Offline no Tails. Alright? Aí você vê, né? Exatamente o mesmo esquema aí, mais ou menos, que eu mostrei recentemente. E aí você segue, né? A carteira mudou um pouco, mas os princípios seguem, né, os mesmos. Não mudou muita coisa, né? Você vai ver, você recebe os fundos e quando você quer enviar, né, você gera aí uma transação na sua carteira online e só assina ela, né, exporta aí pela câmerazinha PSBT para o seu Tails, né, offline. Ok? Mais algumas coisas. Seria legal, né? É legal que você recupere a carteira. No caso aqui eu vou fechar, por exemplo. O chato desse esquema, né, é que cada vez que você for querer recuperar a carteira, você vai ter que escrever todo o poema, né, e o scriptzinho, aquele script, né, não tem um comando rápido, né, gere a seed a partir da entropia, dessa entropia aqui, né, você tem que escrever aquele nano seed.py, né, que é um pouco chatinho, né, não é tão... Ou seja, além do poema, você tem que escrever o script, mas, né, cada vez, ou seja, o ideal agora, né, é que você agora tendo a sua carteira lá a offline, né, a online, desculpa, no celular, né, que você copiou a sua chave pública estendida, a sua XPub, né, lá nas informações da Electrum, agora que você fez isso, você pode simplesmente, aqui informações, né, a chave pública estendida, Master Public Key, né, chave pública mestra, chave mestra pública. Deixa eu... uma coisa que você pode fazer também aqui em preferências, em português aqui, em algum lugar tem português, pô, tá aqui language, default, a minha default é português do Brasil. Aí tem que reiniciar esse... Caramba. Tá bom. Não tá funcionando o português aqui na minha
no meu Tails. Mas beleza, né? Então a informação, né, aqui é minha chave pública, né? A gente pegou essa chave pública, a gente já tem, né, uma comprovação aí, digamos, de todo o processo no meu celular. Então o ideal agora é fechar isso aqui, desligar, né? Reiniciar, né? Essencialmente, desligar o Tails, apagar a máquina, reiniciar e fazer novamente aí todo o processo para verificar, né, que você fez tudo corretamente. E é o que eu vou fazer aqui para você rapidinho. Você vai ver isso aqui em câmera rápida aí, né? Pra gente realmente é importante, hein? Não confiar, verificar. Vou pegar meu poema, escrever ele de novo, fazer o Shazam 256 e aí eu escrever o script lá com o Shazam aí nele e calcular aí a minha seed BIP39, importar na minha Electrum. Cada vez que eu for precisar assinar uma transação, eu vou precisar fazer isso aí, né? Ou que eu quiser verificar endereços aí, né, de recebimento, para ter certeza, né, que os endereços são realmente, que a minha carteira de observação no celular não foi adulterada, eu vou ter que fazer isso aí. Vale a pena? Sim, acho que sim, talvez, né? Para quem vai fazer hodl aí de longo prazo, talvez valha a pena, né? Você não precisa realmente, quase nunca você precisa acessar a sua carteira. Não é bom, né, você ter essa cópia digital, né, é desnecessária. Você pode, como a gente vai ver agora, é amnésico, né? Você vê, ele não lembra que eu estive aqui. Eu vou entrar no meu terminal lá, ele não lembra nem a configuração de exibição lá, né, que da tela ele lembra. Eu tenho que vir aqui, fazer de novo. Isso aí eu não vou colocar agora em... como é que chama? Não vou mudar muita coisa aqui, mas olha, não lembra de nada. Listar, não tenho mais nenhum arquivo, eu tenho que criar de novo meu poema.txt e aí escrever o poema e a gente se vê daqui a pouco. Escrever o poema. Lembrando, hein, eu mostrei outra vez que eu já tinha feito o Sun, né, dele e mostrei no Ian Coleman. Não faça, né, no Ian Coleman, né? Obviamente, eu só fiz isso para testar que o meu processo aqui que eu estou fazendo tá correto, né? E que a seed que é gerada é uma seed como seria gerada no Ian Coleman, né? Por exemplo, utilizando aquele Python. Só essa lembrança aqui que me veio agora, né? Eu fui lá no Ian Coleman aqui, mostrei, olha lá, dá para você ver, verificar no Ian Coleman. Pelo amor de Deus, né? Não verifica aqui no Ian Coleman. Eu estou fazendo essa verificação no Tails, né? Para você não ter que fazer, e você vai precisar fazer ela no Tails, né? De novo. Então tá aí. Já vi, né? Que deu certo, deu bom. Aí é o mesmo Shazam, né? O meu poema aí. Realmente o backup que eu tenho e eu digitei corretamente da primeira vez, a não ser que eu tenha digitado 2 vezes errado, né? O que eu duvido, né? E verifica bem, hein? É importante, porque, pô, senão, né? Pelo menos as primeiras vezes, né? Antes de você enviar fundos, né, para a carteira, porque você tem certeza absoluta, né, que você está enviando fundos para uma carteira que você tem o backup, que você vai conseguir recuperar ele de alguma forma, né? Ok? Copiei então meu Shazam e vou pro de novo, Nano, aí seed essa parte, né? O pai. Vai aprender Python aí, né? Até o fim desse processo. Vamos lá, vou escrever aí e a gente já se vê daqui a pouco. Uma coisa que eu não falei, né? Para colar, você tem que apertar e colar, hein? Não, Ctrl C, Ctrl V não funciona nessa parada, ok? Então tem... né? Você vai ver. Python 3, e aí minha seed.python, e aí eu tenho, aí eu já consigo ver, né, que é a mesma seed, Sting Noodle, Raise Laundry, mas vamos lá, igual, vamos, né, vamos até o final. Electrum, volume, iniciar Electrum, mesmo assim, lançar, vai usar o Daemon, não vai, né, não vai ser o Gui, né, vai ser a... não, ok, beleza. Aí eu... não tem nada, hein? Ela não gravou nada do que eu fiz anteriormente. Aí, standard, já tem o seed, né? Rapidinho. Opções, BIP39. Se você colocou passphrase, aqui tá passphrase, estender, né? Com palavras. Checksum, ok, é importante. Next. Mesmo esquema, né? Native segue, a gente quer os endereços mais baratos.
próximo, não precisa de senha, quem já viu, né? Já viu? Não fica nada. Aí tem que vir de novo aqui, visualizar, aí eu vejo moedas, endereço, né? Na verdade, moedas eu não vou ver aqui, então não muda nada. Eu vejo meus endereços, posso, né, comparar, né, com a minha carteira online, e tá aí, eu tô vendo, né? Não vou mostrar de novo, mas tô vendo os mesmos endereços que eu já tinha visto anteriormente. Aqui eu jamais vou ver fundos, né? Aqui o que eu vou poder fazer, né, é no caso, em algum momento, se eu né, for transacionar, load transaction from QR code, aí ele vai, né? No caso aqui, como eu tô ele não vai ter câmera, né? Mas na sua máquina você tem que ter uma webcam, né? Se não tiver uma webcam, você vai ter que carregar algum arquivo, né? Vai ter que ter, conecta aí no seu PC em outra porta USB, outro pendrive com um arquivo, né? Que você salvou do seu celular, do seu celular, o PSBT, né? O arquivo para enviar. E você vai chamar o arquivo ou de texto, né? Aí você vai ter que fazer na mão, né? Afegão total, todo o Hex aí na mão, né? Se for o caso, né? Se não tem outra, né, meu amigo? É isso aí, a transação RAW aí, ou o código QR, aí, enfim, né? Se não tiver outra, é o que há, né? É o que tá tendo, tá aí, né? Então você vai trazer, né, o código QR. E aí você vai assinar a parada, né? Vai aparecer ali para você assinar a transação. Depois de assinada, né, vai aparecer o código QR. Você vai poder exportar como código QR e importar na sua carteira online para transacionar, para ela fazer o broadcast, né, da transação assinada aqui offline no utilizando, né, a sua seed de poesia, ok? É isso aí, bitcoinheiros. Que maravilha, hein? Utilizando um poema aí, então, né? Não é para fracos esse esquema aqui, hein? É um esquema, eu acho, mais difícil do que você guardar simplesmente uma seed. Eu achei o mais legal, né, de todo o processo é ter aprendido, né, fazendo esse scriptzinho aqui, que tá bom, é chato, né? Mas se você só faz uma vez para gerar a sua seed, né? Cadê o Nano aqui, SeedPy? Né? Uma vez que você fez lá, sorteou os dados, tal, e aí você faz utilizando esse processo, ao invés de utilizar o gerador randômico da Electron, ou ao invés de utilizar uma seed Electron no Tails, você faz ou Ian Coleman, né? Tem que baixar o Ian Coleman, colocar no persistente, né? Ou fazer alguma gambiarra aí no Tails. Você simplesmente, né, faz isso aqui e você consegue gerar uma seed BIP39 válida, né? Com checksum e tudo, que passa aí nos... igual a do Ian Coleman, essencialmente, a gente viu, né? Igual a do Ian Coleman, você consegue gerar ela totalmente offline, independente, né? Sem instalar nada novo no Tails. Acho que essa é a novidade aí legal, né? Que eu consigo trazer aí para vocês nesse vídeo dessa pesquisa aqui que eu fiz para tentar gerar um protocolo seguro para fazer, né, essa seed através de poema, né, através da soma, né, SHA-256, hash SHA-256, o algoritmo SHA-256 de um poema. Pode ser qualquer entropia, né, qualquer aleatoriedade que você inserir no seu arquivo de texto pode ser convertida aí em 256 bits de entropia, que pode ser convertida, né, por sua vez, sem instalar nada de novo, em uma seed BIP39 válida, que pode ser importada na sua Electron. Oh yeah! Aperta o like aí, que esse vídeo aqui, meu, suei, hein? Suei para escrever. Deixa seus comentários, suas dúvidas. Se eu falei alguma abobrinha aí durante o vídeo também, pode escrever aí embaixo para, né, o pessoal saber a abobrinha. Yuri Vilas Boas vai ver isso aí, vai falar, vai odiar, né? O Formosa foi criado exatamente para evitar esse tipo de gambiarra, mas você pode colocar o Formosa nessa gambiarra aqui também, né? Utilizar aí, em vez de você tentar, né? Que é difícil, né? Isso
é quase uma, como é que chama? Uma falácia, né? Gerar uma entropia, se você usar suficiente criatividade, né? Não é verificável isso, né? Ou seja, é super subjetivo, né? É uma falácia lógica. Eu estou apelando à probabilidade, né? Que um poema pode ser usado, né? E generalizando que qualquer poema com criatividade suficiente vai garantir segurança, não é verdade, né? Não vou entrar nessas falácias. Sistemas aí como Formosa estão aí para geram um tipo de poema, né? Mas com maior aleatoriedade, com aleatoriedade talvez mais comprovada, né? Digamos. Ou seja, ele exatamente pensou nessa estrutura diferente, em gerar frases que não sejam previsíveis para ataques aí de dicionário, ok? Claro, se você entender todo esse processo, participar, né, ver o vídeo do Yuri, não sei o que, você começa a entender, né, a lógica da parada e você pode sim gerar o seu poema, mas não é simples, é mais fácil, né, talvez decorar novamente, pegar simplesmente a sua BIP 39, né, e decorar ou colocar ela no meio de um texto aí, né? Aí sim, aleatório, tal, e, enfim, né? Fazer algum backup dela de alguma forma que você consiga, né? Recuperar ela. Mas é outra ferramenta aí no BitCinto Bitcoinheiro, inclusive eu vou colocar, né, lá no BitCinto, no repositório aí do BitCinto Bitcoinheiro, eu vou colocar BIP39 poema. Vou colocar aqui BIP 39 poema e vou colocar o protocolo aí que eu acabei de mostrar para vocês nesse vídeo. Colocar lá ele, né, em um passo a passo, né, um pouco mais para você seguir, né? Eu vou colocar o link, obviamente vai estar o link na descrição desse vídeo. Alright, compartilha aí. Não deixa de se inscrever aqui no canal, dá aquele tapa na sineta para receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado. Até a próxima, Bitcoinheiros! Tchau!